Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano, esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje temos 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 ao 10. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou do que em mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aqui nesse trecho, então, Paulo já inicia o capítulo 12 falando que não convém me gloriar, não convém ter orgulho dos feitos que ele passou e que ele teve em vida, que ele passou na sua vida, tudo que ele passou pelo Evangelho. Isso ele vem complementando aquilo que ele fala no versículo 11, né? Mas convém se orgulhar daquilo que Deus fez através da vida dele, daquilo que Deus faz na vida dele. E é exatamente isso, ele fala dele na terceira pessoa, né? Dizendo que conhece um homem que foi levado ao céu quando Cristo o arrebatou e levou para que passasse para Paulo as revelações do mistério, dessa nova dispensação da graça, para que o apóstolo Paulo então pudesse transmitir essas mensagens. E ele fala que foi arrebatado ao céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, infalíveis, e algumas que nem é lícito repetir, né, ao homem. É interessante. Desse eu me orgulharei, né, não dos meus feitos, mas do que Deus fez em mim. É isso que Paulo vem nos falar, né? E é interessante que no versículo 6, ele fala, se eu quiser me gloriar, né, ter orgulho daquilo que eu fiz, que eu passei, ele não seria nécio nisso, porque ele estaria falando a verdade. Tudo isso que ele passou, ele realmente passou por amor ao Evangelho, por amor de Cristo, né? Mas ele não quer que ninguém cuide dele mais do que vê nele e mais do que ouvem falar sobre ele. Ou seja, aquela frase, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Não é bem isso que Paulo está falando. Ele está dizendo o seguinte, ó, façam aquilo que eu faço, porque está conforme aquilo que eu digo. Paulo não se contradiz. Ele vive aquilo que ele prega. Ele vive aquilo que ele acredita e esse testemunho faz a diferença para as pessoas que estão à sua volta. Depois ele continua falando sobre uma situação que ele tinha um espinho na carne, né? E esse espinho na carne para ressaltar a sua fraqueza, para que ele pudesse sempre se lembrar da sua fraqueza como homem e da sua dependência de Deus. E ele orou a Deus para que esse espinho na carne, para que essa fraqueza fosse retirada. Não temos ao certo o que é essa fraqueza, o que é esse espinho na carne, mas ele fala do mais importante, que é essa limitação que ele tinha e a resposta de Deus. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa foi a resposta de Cristo para ele. Ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Quando o homem é fraco, então, por amor de Cristo, então ele é forte
porque Deus pode demonstrar o seu poder através da vida dele. E é exatamente dessa forma que ele conclui esse capítulo, esse trecho, esses versículos desse capítulo, dizendo que a sua confiança não está nos seus feitos, mas em Cristo. E por amor a Cristo, ele é feliz em passar por tribulações e por angústias, porque o poder de Deus vai trabalhar na vida dele, de modo que quando ele é fraco, então o poder de Deus pode ser demonstrado, e o que aparece não é Paulo, mas Cristo trabalhando em Paulo. Que cada um de nós possa ter essa mesma vivência, né? Seguindo esse exemplo do apóstolo Paulo, não tendo como motivo de grande orgulho os nossos feitos e as nossas realizações, mas as realizações que Deus pode fazer através de nós e a ação de Deus na nossa vida. Porque quando nós somos fracos, limitados e temos dificuldade, o Senhor não tem essas limitações e Ele pode operar através da nossa vida, demonstrando assim o seu poder, para que toda honra e toda glória seja a Ele e não a nós. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.